Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês e hoje venho trazer pela Tríade Educação Cripto três análises, três super análises aqui que foram sugeridas lá dentro da nossa comunidade do Telegram. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, entra lá, que lá você vai aprender gratuitamente como que a gente faz para olhar o gráfico de uma maneira muito simples. Tem uma galera lá que já opera, que traz uns resultados estrondosos, muito diferente do que você vai ver por aí. Então, a sugestão do pessoal foi XLM, Link e BTC. Vamos começar nossa análise para a gente ganhar tempo. Então, aqui dentro de XLM, tem aqui uma característica bem interessante que a gente já está vendo aqui no gráfico mensal. O que aconteceu? O preço fez lá em 2021 o topo histórico e agora ele alcançou aqui um patamar muito próximo do topo anterior, criando uma resistência. E o mais interessante aqui foi essa valorização nesse mês aqui de novembro. Olha o tanto que isso aqui subiu. Olha que exponencial, que valor absurdo. Cresceu aqui praticamente 600% em um mês. Quem comprou XLM aqui nessa época saiu com super lucro. Mas isso aqui a gente precisa entender como que essa tendência está se desenvolvendo. Aqui o mais lógico da gente entender é que aqui seria muito importante que o preço formasse um fundo ascendente. O preço precisa formar um fundo ascendente aqui devido a esse tipo de pernada. É uma pernada muito expressiva que pode fazer com que o preço crie aqui um fundo ascendente e venha dar continuidade. Porém, saiu dessa região aqui, chegou nesse ponto do gráfico e agora o preço está mais próximo de onde? Mais próximo do fundo. Pode ser que a gente veja aqui esse esfriamento do preço, que o preço não continue, mas dependendo do que acontecer aqui, daqui para frente, daqui a alguns meses, pode ser que realmente XLM venha a romper o topo anterior aqui, que é o topo histórico. Dependendo desse tipo de movimentação, vai entrar num range muito interessante aqui. Precisamos acompanhar. Mas para isso, a gente precisa entrar aqui no semanal para entender como que essa estrutura se deu. E olha só como é importante navegar nos tempos gráficos. Aquilo nem foi uma pernada lá no mensal. Talvez aqui no semanal, quem vai dizer para a gente é o diário. Mas olha só que pontada grande que deu aqui, ó. Vamos já entrar no diário para entender se isso aqui se trata de uma pernada. Olha, até o diário. Caramba, XLM meio que atropelou aqui a nossa tendência, queimou a largada com dessa forma aqui. Então, a tendência de XLM não está tão saudável assim como a gente vê lá no mensal. Precisávamos ver aqui uma tendência de alta nítida, criando uma estrutura. E o que a gente vê? No diário aqui, uma pernada única e o preço já esfriando, muito esfriando, esfriando, chega nesse ponto, nesse patamar aqui. Então, o diário não consegui identificar aqui uma tendência de alta. Vamos ver se depois disso ele teve uma tendência de alta aqui, ó. Ele teve nesse ponto uma tendência de alta, muito muito descolado do movimento anterior. XLM chega esfriando o preço aqui e sem tendência muito bem definida. Deixa eu entrar no 4 horas que eu quero entender como que isso aconteceu aqui, ó. Aqui no 4 horas a gente consegue ver a pernada, desculpa, a tendência do 4 horas levando o preço para cima. Realmente foi uma coisa muito estrondosa. Então, o 4 horas fazendo a pernada do diário e depois o preço corrigindo aqui. E não vale a pena entrar muito para pesquisar o que aconteceu aqui. Sabendo disso, a gente pode voltar aqui no diário e entender que essa pernada do diário aqui queimou a largada, mas o preço fez registros aqui durante muito tempo, desde novembro. Interessante que com essa queimada de largada ele
XLM não acompanhou o mercado cripto. Muitos ativos acompanharam o Bitcoin, XLM não acompanhou, deu essa esfriada, veio sempre esfriando, mas quem conseguiu pegar algum movimento aqui anterior, pegou vários momentos de valorização expressiva aqui. Por mais que dentro da tendência fica deficiente ler uma tendência dessa forma aqui, porque ficou faltando aqui elementos dentro da, da tendência para que a gente veja esse mensal saudável. Se a gente olhar no mensal, a gente parece que está tudo saudável, mas entrando aqui não está tão saudável assim. O preço ainda criou aqui estruturas onde quem estava olhando o ativo conseguiu negociar aqui e tirar grandes fatias desse preço aqui. Eu não olhei, se eu tivesse olhado, certamente eu entraria aqui, ó. Esse ponto do gráfico me chamou bastante atenção. Por quê? Rompimento sem continuação de uma estrutura dessa aqui, entrar short com certeza, e provavelmente ia sair aqui nesse ponto. Então dava para ter um lucro gigantesco aqui. Meu Deus, 50% de desvalorização do ativo. E esse tipo de movimento de gatilho aqui que a tríade gosta de entrar, de analisar. E agora vamos partir só para essa ponta aqui para a gente entender do que se trata. Aqui a gente consegue ver que a tendência não continuou. Nítido que, assim como o movimento do mercado agora, XLM está muito parecido, não foi o que aconteceu lá atrás, mas a gente está vendo aqui um inside bars aqui no diário, próximo de uma região aqui de fundo, onde será que vai criar uma resistência, um suporte aqui. Esse movimento não está tão propício para que touros formem o fundo aqui. Ó. Agora a gente pode partir para 4 horas e entender do que se trata aqui. Ó. Nitidamente conseguimos ver que o preço chegou novamente muito próximo aqui do fundo, aqui, talvez o fundo do 4 horas. Vamos ver se a gente consegue ver aqui no diário tendência de alta, sim, tendência de alta, tendência de baixa. E continuamos na tendência de baixa até o momento. Aqui o preço já tentou formar aqui um fundo. 15 minutos vai mostrar para a gente aqui, ó. Fundo de 1 hora, tendência de alta, tendência de baixa. 1 hora está tentando formar aqui um fundo ascendente, ó. 1 hora tentando formar um fundo ascendente, precisa romper esse topo anterior aqui e ainda enfrentar toda essa região de resistência aqui. Mas se passar uma resistência, é uma grande chance de XLM conquistar aqui regiões onde o registro de preço fique mais propício para os touros. Bom, esse ponto do gráfico aqui é importante para a gente avaliar se XLM vai conseguir passar dessa região, mas já está aqui brigando pelas emas, então é um ponto interessante aqui, mas de qualquer forma não está tão saudável assim. Nós estamos vendo estrutura aqui sólida para dizer que o preço vai subir. Esse ponto aqui é bem importante. Passando dessa região aqui, precisa criar registros de alta para poder enfrentar as outras regiões. Vamos partir agora para Link, para a gente entender do que se trata Link. Link também, uma movimentação não tão expressiva assim, tem aqui características do comportamento do preço bem únicas. Também Bitcoin pegou bastante fatia dessa movimentação. Olha só o topo histórico de Link, como é que está muito distante, né, de onde ele chegou. Então ele chegou aqui um pouquinho para cima da metade do caminho dentro desse range, então mostrou fraqueza. E ainda tem um topo anterior aqui, ó, um topo intermediário, aqui é o topo histórico. E, além disso, mais um topo aqui. Então, assim, Link fraca, não conseguiu romper aqui regiões importantes dentro do contexto que a gente está vendo hoje em criptomoedas, alguns ativos fazendo topo histórico. Então, Link muito fraca, rompeu aqui o topo anterior direto, sem continuação,
Já está próximo do fundo novamente, regiões das emas, tentando segurar. Vamos ver se a gente tem aqui essa tendência de alta aqui do mensal, ó. Provavelmente temos, é uma tendência até agora muito fraca, muito debilitada. O semanal vai contar para a gente a história aqui, ó. Ó, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Temos aqui realmente a tendência de alta do mensal, porém chegamos aqui num patamar muito próximo de um fundo anterior. Não está muito saudável aqui, na verdade não está nada saudável, porém com o semanal já entrando em tendência aqui de baixa, é importante a gente entrar no diário para entender como que isso aqui está se dando. Ó. Precisamos, assim como em Bitcoin, a gente precisa ver uma tendência de alta aqui no diário. E olha só como é que rompeu esse fundo aqui, ó. Rompeu essa extremidade, não vou nem dizer que é um fundo, mas aqui é um ponto importante para a Link tentar retomar. Tudo que tiver, qualquer registro aqui acima desse ponto do gráfico pode indicar aqui que talvez o diário faça aqui uma tendência de alta. Desde que consiga fazer esse movimento e a gente confirme, é o mais importante para que toda essa estrutura aqui, ó, não tem tendência de alta, e uma tendência de alta nesse momento ia fazer com que essa força que os ursos estão imprimindo aqui talvez se esvaísse, desse chance aqui para touros criarem registros, dominarem aqui o mercado. Mas ainda não estamos vendo isso. Ó. Um movimento muito fraco, muito inseguro aqui. Aparentemente é só um descanso para os ursos continuarem. Vamos ver aqui no 4 horas o que está acontecendo. 4 horas lutando aqui na região das emas. Precisa dar uma pontada para cima aqui para poder subir, para criar uma estrutura um pouco melhor. Olha só. Tem um fundo aqui. Aparentemente um fundo. Talvez tenha criado um topo. Vamos entrar aqui numa hora para a gente descobrir. E tentando criar aqui um fundo. Então olha só que estrutura deficiente a gente está vendo até o momento aqui. Uma hora vai mostrar para a gente como que isso aqui está sendo construído. Olha que uma tendência muito, muito sem vergonha para quem quer subir. Porém, agora, nesse momento aqui, ó, assim como o XLM, também aparentemente tentando montar um fundo ascendente. Isso que a gente quer ver. Ó. A gente quer ver uma energia aqui ó, fluindo. Desde que faça um movimento desse, pode ser que seja aqui o gatilho que vai contagiar os tempos maiores para uma subida de preço, porque toda tentativa de subida, ó, frustrada, quando alcança algum patamar aqui, já começa a mostrar fragilidade, e isso faz com que os ursos obtenham aqui uma, um movimento a favor, que é um movimento para baixo, mas ao mesmo tempo, ó, ursos vieram para baixo, touros conseguiram levar muito próximo e agora estão tentando criar aqui talvez uma tendência, sair daqui. E aqui mostra bastante interesse em negociar essa região, então pode favorecer os touros aqui, mas ainda não temos muitos sinais aqui de que seja realmente a tendência que a gente gostaria de estar analisando por ser uma região de fundo. Ainda precisa criar muita estrutura aqui, mas é um descanso do preço interessante para a gente poder entender como que essa dinâmica aqui do movimento está se dando. Então, link, essa região lateral aqui não está mostrando muita coisa para a gente de direção do preço para cima, está mais fácil para baixo, porém, esse movimento atual aqui a gente tem que ficar muito atento. Vamos entrar aqui no 15 minutos. 15 minutos aqui mostra para a gente um fundo do uma hora, um topo de uma hora realmente, criando aqui, tentando montar aqui o fundo de uma hora. Então, se a gente vê esse movimento aqui para cima, ó, pode ser que o preço venha a lutar aqui para poder romper essa região, mas será que vai ter essa energia toda? Isso que a gente precisa acompanhar aqui. Então não existe adivinhação, tem que olhar o preço no momento real mesmo para poder
tirar essa harmonia que tem aqui dentro da análise técnica com o perfil também. À medida que você vai estudando mais, você vai encontrando o seu jeito de entender o gráfico aqui e você vai juntando as peças que são próprias para o seu momento. Então, link precisamos aguardar aqui, não está muito favorável para os touros, mas quem sabe eles conseguem formar uma estrutura aqui. Então, Bitcoin, vamos entrar aqui já direto no 4 horas do Bitcoin para a gente entender se esse ponto do gráfico aqui, ó, com essa super defesa aqui dos touros, ó, essa região, eles estão muito interessados em negociar aqui. Vamos ver se passa essa região aqui das emas. Tá uma luta aqui, ó. Touros ainda estão tentando, ó. Então, vamos entrar aqui numa hora para a gente interpretar essa movimentação e a gente encontrar aqui elementos que estão. Olha só como é que o Bitcoin é muito parecido com o Link. Na verdade, Link muito parecido com o Bitcoin, né? Vamos até olhar aqui qual que é a dominância de Link perto do Bitcoin. Olha, meu Deus, nem 0,5% do mercado é Link, mas olha só como é que vem crescendo. Então, esse momento aqui do gráfico, do movimentação de preço, despertou aqui interesse em negociar Link. Né? Então, Link muito parecida com Bitcoin. Aqui, ó. Estava no gráfico errado, né? Analisando o Link como se fosse o Bitcoin. Mas tudo bem, a gente conserta aqui, ó. Agora que eu percebi. Que bom que eu voltei lá para ver. Bitcoin aqui, ó, caiu mais que as altcoins, né? Caiu mais, tem bastante interesse em negociar aqui Bitcoin. Tem um rompimento aqui de uma máxima do 4 horas. Vamos entrar numa hora para a gente ver essa tendência aqui. Aparentemente uma tendência de alta, que já faz um fundo ali no 4 horas, mas precisa enfrentar toda essa nuvem aqui das médias para poder passar com tranquilidade e a gente vê aqui que o momento que o preço tocou aqui nas médias já recuou e continua recuando. 15 minutos aqui mostra pra gente que realmente aqui, ó, tendência de alta, tendência de baixa e aqui buscando romper a região. Parece que houve um rompimento. Rompeu essa região aqui. Rompeu a região. Então vale a pena entrar aqui nos tempos menores para a gente encontrar certinho do que se trata aqui. Porque se tivermos realmente um fundo aqui no 4 horas confirmado, vamos ver se touros continuam aqui nessa pernada aqui do 4 horas para levar o preço para cima. Aqui vale a pena até entrar nos 5 minutos para a gente olhar. Fundo no 15, topo no 15. Aqui não fez fundo. Seguiu direto. Tendência de baixa. Tendência de alta. Então no 15 minutos a gente vê apenas a tendência de alta do 15 minutos aqui ainda. Aqui não temos ainda a reversão nem de uma hora. É apenas uma tendência, não temos aqui, com todo esse contexto aqui, só temos a pernada de uma hora ainda. Uma hora ainda não inverteu aqui para poder fazer aqui um pivô de alta. Precisamos ver aqui, ó, o preço ainda, pode ser que o preço consiga subir aqui. Bom, é isso aí, galera. Espero que essas 3 análises aqui tenham auxiliado para vocês, né? E sigam a gente no YouTube, acompanhem o nosso canal no Telegram.
Aposto que vocês vão aprender muito com a gente. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.